Fala, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu trouxe mais um estudo aqui, continuando o estudo sobre saúde, né, que para mim é um assunto de suma importância, é um assunto de muita importância em relação de todos os estudos que eu venho trazendo sobre saúde, né, sobre televisão, alimentação, porque esse é um assunto que está totalmente ligado à terceira mensagem angélica de Apocalipse, né? Apocalipse 14. Então nós temos que entender muito bem sobre esse assunto, porque esse assunto, a alimentação e tal, a saúde física, mental, espiritual, afeta completamente a nossa ligação com Deus, né? Afeta completamente o nosso lóbulo frontal, onde nós precisamos cuidar da nossa saúde para que Deus possa se comunicar com a gente. Né? Como, por exemplo, aqui no livro Eventos Finais, eu gostaria de ler de novo. O vídeo passado eu li, mas eu gostaria de ler de novo. Aqui na página 52 do livro Eventos Finais. Foi mostrado a irmã White, que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ligados ao corpo. Então é de muita importância. Né? Eu gostaria de ler aqui, vamos ver se eu consigo ler aqui, sobre o terceiro anjo de Apocalipse 14, versículo 9, diz assim: um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira que ele derramou, puro, sem misericórdia, na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram a besta e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então aqui está falando sobre o decreto dominical. Né? Quem adorar a besta, que vai impor um falso dia de adoração, esse vai receber o sinal da besta. E aí ele vai ser condenado por Deus e tudo mais. Bom, enfim, o que eu quero dizer é que essa mensagem é a última advertência que Deus vai dar ao seu povo. Né? Quem você adora? Você vai adorar os homens, vai obedecer aos homens ou você vai obedecer a Deus? Então, assim, voltando no assunto da alimentação, como elas estão ligadas, é um assunto muito importante. Eu creio que a gente não pode brincar com isso, né? Em questão da alimentação. É muito sério, gente, porque tudo afeta a nossa mente. E a única forma de Deus, o Espírito Santo, se comunicar com a gente é através da nossa mente, do nosso lóbulo frontal. Entende? É por isso que nós temos que deixar o nosso templo, o nosso corpo limpo. No finalzinho do vídeo eu gostaria de ler sobre o que a Bíblia fala do corpo, que nós precisamos cuidar do corpo. Entende? Então eu trouxe um assunto aqui de um médico, né, que ele fala muito sobre isso. É engraçado, né? Que nem eu estou falando sobre a saúde e tal, e esse vídeo já faz tempo, acho que já faz anos que eu estudei sobre ele, achei muito interessante para fazer esse vídeo. Só que eu não achava, já faz tempo que eu estou procurando, já tinha até desistido já, né? Aí, se eu não me engano, acho que foi ontem ou anteontem que eu estava mexendo lá no YouTube, apareceu a fotinha dele lá, eu falei, não acredito. Né? Assim, é aquilo que eu falo, né, em questão da oração, da gente pedir a Deus, Deus, tira as vendas dos meus olhos, não me deixe ser enganado,
E aí eu ia para a internet e achava a resposta para aquela oração que eu tinha feito. E encontrei o vídeo depois de anos procurando esse vídeo, nunca mais achei porque eu não sabia o nome, né? Então eu trouxe alguns estudos, ele vai falar sobre os neurônios espelhos, que é muito interessante, que é aquilo, é tudo que a gente contempla, nós estamos sendo transformados por tudo aquilo que a gente contempla. Então por isso que nós temos que ter cuidado naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente ouve, né? Porque ou a gente vai estar edificando o nosso corpo, ou a gente vai estar sujando o nosso corpo. Então é muito importante, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos da nossa existência. E a gente precisa mudar de vida, a gente precisa limpar o nosso corpo, a gente precisa limpar a nossa mente, entende? Para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo para tudo o que está acontecendo. E Satanás, sabendo disso, você acha que ele não vai atrapalhar isso? Então é por isso que eu estou trazendo esses estudos de alimentação, de saúde, né, física, mental, tudo aquilo que a gente ouve, que a gente enxerga e tal. Então eu vou colocar o vídeo aqui e aí eu vou comentando no meio do vídeo. Eu acredito que todos que estamos aqui gostaríamos de refletir o caráter de Jesus. Gostaríamos de refletir a pessoa de Jesus. Eu gosto muito da descrição que a irmã White fala sobre João, que era o filho de Boanerges, o filho do trovão, que quando ele passa tempo com Jesus, o caráter dele vai sendo transformado. E se você ler o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ela descrevendo o caráter de João, diz que ele era instável, emotivo e impulsivo. Ele era muito induzido pelos seus impulsos carnais. Mas a irmã White diz que cada vez que Jesus subia no templo, no monte, para orar, João ia atrás de Jesus. E Jesus, cansado do dia de trabalho, João chegava perto de Jesus e o questionava das dúvidas que surgiram durante o dia. Então assim, ele está falando ali sobre os neurônios espelhos, né? Que quanto mais a gente contempla alguma coisa, né, mais a gente vai ficar parecido com aquilo. Né? Então é por isso que ele está colocando aqui, ele colocou alguns exemplos, né, de, por exemplo, uma criancinha que está escovando os dentes com o seu pai. Né? O pai está lá escovando o dente, aí do lado aqui tem um filho também. Aí quando vê o pai tá assim fazendo força no espelho, o filho do lado fazendo também. Então é os neurônios espelho isso. Quanto mais a gente contempla a Deus, mais a gente vai ficar parecido com Ele. E, né, é por isso que a Bíblia fala para a gente deixar as coisas desse mundo e amar mais o céu. Olhar mais para o céu, ler mais a Bíblia. Né? Em questão, por exemplo, eu deixo de assistir novelas e filmes e começo a ver mais pregações. Né? Começo a me encaminhar mais para as coisas de Deus, ler mais livros espirituais, né, de Deus, essas coisas, entende? Aí colocou uma imagem que eu achei fantástico ali, uma mãe assim orando e a criança também orando, né? Então é um pedido que eu quero fazer para quem é pai, para quem é mãe. Gente, eduque os seus filhos no caminho do Senhor, dê o exemplo, né? Leia a Bíblia perto dele, estude a Bíblia com ele, né? Porque ele vai, nos nossos filhos, ele vai se espelhar em quem? Na gente, nós pais. Então é por isso que nós pais precisamos, que nem a Bíblia fala, eduque os seus filhos no caminho do Senhor, porque lá na frente você não vai se arrepender. Entende? Então por isso que ele tá explicando aqui sobre os neurônios espelho, que é muito interessante. E diz que Jesus fitava os olhos. E tipo assim, entenda que tudo isso são estudos científicos, já são comprovados tudo isso, entende? Então todos aqueles estudos que eu trouxe sobre novela, filmes, desenho, é verdade. Olhos de João, e com todo amor aconchegava João para perto dele e começava a explicar as dúvidas que tinham surgido em João. A irmã White, descrevendo as últimas cenas de João na ilha de Patmos, diz que se olhassem para João e olhassem para Jesus, se confundiam, de tão parecido que João se tornou. Olha que fantástico, que fantástico.
Para nós que somos cristãos, que estamos buscando isso, quem que não quer isso? Se parecer com Jesus, entende? Então é por isso que nós precisamos buscar mais a palavra do Senhor, mais o céu e começar a deixar esse mundo, porque senão, gente, a gente não vai conseguir refletir a imagem de Jesus na nossa vida. Porque é aquilo que eu falo, não adianta nada nós sermos cristãos e não dar o bom exemplo. Aquela pessoa, por exemplo, que olha para você vai falar que esse cara aí é cristão, né? Por exemplo, uma pessoa que é cristão, mas bebe, fuma, assiste novelas, coisas que não presta na TV, entra em site pornográfico, vai pra balada e, entendeu? E ali se solta. Pô, que cristão é esse? A gente não pode ser assim. A gente precisa ser diferente desse mundo, que é isso que Cristo espera de nós. Nós precisamos dar o exemplo, refletir o caráter, a imagem de Jesus na nossa vida. Entende? É por isso que nós precisamos ser diferente para outras pessoas. A gente precisa ir lá para fora e as pessoas precisam olhar para a gente e falar, nossa, esse cara é um cristão. Que cristão, né? Tipo assim. A quem contemplamos? A quem miramos? A quem olhamos todos os dias? A que as nossas neurônios espelhos estão sendo estimuladas? Quando nós éramos crianças em casa, eu lembro que minha mãe gritava em casa, e hoje eu gosto muito da reverência. Porque quando eu lembro de coisas bagunçadas, barulhos, eu lembro da minha casa, aqui em casa nós estávamos, minha mãe gritando. Eu ficava até mais tarde na rua, minha mãe gritava lá de casa, eu estava 2 quarteirões, ela gritava para mim para dentro de casa. E eu entendo que isso fui estimulado. Eu fui estimulado de forma negativa. Mas existe na palavra de Deus uma pessoa que é reta, que é calma, que é tranquila, que se chama Jesus. É por isso que nós temos que seguir a Jesus. Por que o mundo está tão conturbado, né? Está completamente agitado? Porque ninguém está seguindo a Jesus. Todo mundo está dizendo, eu amo a Jesus, mas da minha vida eu faço o que eu quero. E não é assim. É por isso que o mundo está do jeito que está. E que o meu caráter precisa ser transformado. Diz que João inclinava a cabeça no peito de Jesus e dormia. Eu quero ser como João, que ao olhar para a vida de Filipe e olhar para a vida de Jesus, se confundem de tão parecidos que tornaram. A quem contemplamos? 2 Coríntios, Paulo, eu acredito que entendeu essa mensagem, apesar de não talvez saber fisiologia como talvez nós na medicina, mas ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, eu posso traduzir a palavra dele, por estímulos das neurônias de espelho, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora vamos fazer o oposto disso. Vamos imaginar que nós não passamos tempo com Jesus, mas passamos tempo contemplando outras coisas. Olha só, né? Ele vai voltar a falar sobre a televisão, celular, como que... É assim, gente, eu penso assim, é claro que a gente não vai deixar de ver televisão, né? Eu, por exemplo, não conseguiria, creio eu, ficar sem celular e tal. Mas, primeiro, quando a gente assiste televisão, o que a gente vai assistir? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está assistindo mais televisão do que lendo a Bíblia? Esse que é o perigo. Entendeu? A televisão, tudo bem, é difícil, né? Eu acho que poucas pessoas vão conseguir jogar a televisão fora, né? Como eu tenho alguns exemplos de pessoas que já me falaram isso. Mas, por exemplo, eu e como muitas pessoas não vão conseguir fazer isso. Deixar a televisão, voltar no celular, aquele celular né, que nem foto tinha. Então, assim, a gente precisa entender isso. O que a gente vai assistir na TV, se isso vai nos edificar, vai nos continuar, deixar o nosso corpo limpo, e quanto tempo que nós estamos assistindo a TV e deixando de ler a Bíblia. Eu penso assim, nem todo mundo vai conseguir deixar a TV, mas o que nós estamos fazendo da tecnologia, né, para o nosso benefício e não para o nosso mal.
E as neurônios espelhos vão sendo estimuladas desde que nós somos pequenos. E aí nós começamos a visualizar isso. Traição, separação, violência, sequestro, assaltos, terrorismo, corrupção, morte, competição, futebol, vaidade, sensualismo, cerveja, mentira, novelas, filmes, tragédia, medo, protestos, crises, greve, homossexualismo, refugiados, consumismos e outros shows aí por fora. Você imagine, será que nós vamos ser transformados aqui, se nós passamos todos os dias na frente da televisão, contemplando isso? Quando eu entendi a fisiologia das neurônios espelhas no nosso cérebro, eu entendi que o que eu passava tempo, o meu caráter ia sendo transformado. E aqui eu agradeço pela presença do irmão Daniel Silveira. Hoje ele mora no campo. E eu entendo que a vida no campo favorece para estímulos das neurônios espelhas. E a irmã White, ela fala, né, que nós precisamos sair das grandes cidades. Se a gente pudesse morar no campo, né, eu falo assim, nós que somos cristãos, que buscamos mais o céu, ia ser fantástico, porque a gente ia sair desse mundo de tecnologia e viver mais perto da natureza, que é onde Deus se encontra. Eu creio assim, com mais intensidade, porque lá não tem barulho, lá não tem, sabe assim, natureza diferente da cidade. E a irmã White, ela fala, né, que para que se a gente pudesse, para a gente ir morar nos campos, que isso ia ser fantástico para o nosso espírito. E sermos transformados ao caráter de Jesus. Eu entendo que o tempo que nós passamos lendo a palavra de Deus, lendo livros, em vez de só estarmos visualizando através de imagens prontas, na televisão, no celular ou na internet, faz com que o nosso caráter seja modulado justamente a este mundo. O nosso coração começa a ser modulado aos desejos deste mundo. Mas quando nós passamos tempo lendo a palavra de Deus, o nosso caráter vai sendo transformado ao caráter de Jesus. Olha que interessante. E eu gosto de ler todos os dias 1 Coríntios capítulo 13. Ali está a descrição do caráter de Jesus. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor é submisso, não arde-se em ciúme. A descrição da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, e nós vemos o caráter retratado de Jesus, nós olhamos para a nossa vida e nós vemos como nós estamos às vezes distantes. Mas nós precisamos fazer o quê? Contemplar, visualizar, olhar para Jesus. Todas as vezes que nós passamos tempo com Jesus, as nossas neurônios espelhos vão sendo estimuladas para que o nosso caráter vai sendo transformado. Agora, se a gente passa tempo visualizando justamente o oposto da vida de Jesus, o nosso caráter vai sendo transformado a isso. É claro, quanto mais a gente passar contemplando esse mundo e as coisas que estão nesse mundo, a gente vai se parecer com o mundo. É por isso que a Bíblia, ela não erra em falar que nós precisamos deixar esse mundo e amar mais o céu. É por isso que eu falo, Deus é perfeito, o que está na Bíblia é perfeito. Quanto mais a gente amar esse mundo, mais a gente vai se parecer com o mundo. E aí vem os estresses da vida, vem as preocupações, vem as ansiedades, vem os transtornos psiquiátricos que hoje a medicina não consegue mais nem conter, de tantos transtornos que têm acontecido e têm surgido. E a gente não consegue encontrar soluções palpáveis. O remédio mais vendido no mundo hoje se chama Prozac, que é a fluoxetina. Por ansiedade, por insônia e por depressão. A medicina fica de mãos atadas de tantos problemas que muitas vezes estão sendo visualizados pelas neurônios espelhos. Olha só que interessante, né? Aí vem os problemas, né, na nossa vida, por contemplar tanto esse mundo e amar tanto esse mundo. Por último, eu deixei, se vocês vissem em amarelo, os celulares, e eu até fiz questão de trazer o meu, porque eu entendo, irmãos, que hoje existe algo que tem modulado a nossa vida. Isso se chama os smartphones. Eu trouxe algumas pesquisas para mostrar para vocês como alguns investigadores têm mostrado que o uso assíduo, de forma bastante equilibrada, não sou contra o uso dos celulares, mas o uso assíduo, e principalmente por mais de 40 minutos durante o dia, traz sérios problemas psiquiátricos
e também problemas neurológicos para o nosso cérebro. Eu quero partilhar isso com vocês. Saiu no jornal A Gazeta, a OMS, dizendo que celular pode causar câncer no cérebro. O que essa pesquisa trouxe? Essa pesquisa trouxe que quando você fica por mais de 40 minutos na frente do celular, os seus vasos cerebrais geram vasoconstrição. E por gerar uma vasoconstrição, o fluxo diminui. Então você tem menos oxigenação no cérebro e você começa a ter apoptose, que é morte celular. E a apoptose começa a gerar radicais livres e aumenta a incidência de câncer. Ao mesmo tempo que gera a redução do fluxo sanguíneo, menos nutrientes chega na parte muscular também do nosso cérebro. Então o nosso cérebro começa a ficar desnutrido por uma vasoconstrição por mais de 40 minutos na frente do celular. Outra pesquisa que saiu também aqui no jornal G1, celulares alteram o cérebro, mas efeitos na saúde são desconhecidos. Um estudo que foi realizado também mostra que, não sei se vocês lembram desse celular, que era o Nokia 6110, era um celular que as pessoas usavam pesado, assim, foi até o ano de 2013 se utilizou mais ou menos. Esse celular 6110 Nokia foi colocado na cabeça durante um dia em 120 homens. E esses 120 homens que utilizaram por ondas eletromagnéticas começaram a apresentar um aumento e uma incidência de câncer a partir de 5 anos, comparado com outros homens que não fizeram uso por mais de 24 horas desses celulares. E a reportagem do G1 mostra que as ondas eletromagnéticas, de forma assídua do uso dos celulares, pode prejudicar também as funções cerebrais. E por último, também mostrando aqui no site da ABC, uma pesquisa realizada também como o celular pode causar grandes danos ao nosso cérebro. Aqui também está a pesquisa do Nokia 6110, pelo Dr. Rodney Croft. Vocês podem pegar essa palestra, está aqui no computador da igreja. Mas o que eu entendo, irmãos? Eu entendo que nós estamos no mundo e nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. E eu acredito que a estratégia de Deus e a estratégia também do mal é dominar a nossa mente. Olha só, né? Que é os estudos que eu trouxe, o estudo anterior, que eles precisam do nosso lóbulo frontal para se comunicar com a gente. Então Satanás ele está tentando sujar e Deus está tentando fazer que a gente limpa para que nós possamos ouvir a voz de Deus. O que ela puder dominar os nossos pensamentos, se ela puder dominar o que nós pensamos, reacionamos e agindo, ela vai conseguir nos induzir às coisas que não provêm de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos ser transformados unicamente ao caráter de Jesus e não sermos transformados ao que o mundo quer que nós sejamos transformados. O que nós temos passado todos os dias contemplando, o que nós temos passado todos os dias visualizando, e nós seremos transformados ao que eles nos querem. Interessante, muito interessante. É por isso que nós precisamos amar o céu, contemplar o céu e não as coisas desse mundo. Quais são as principais funções do lóbulo frontal? Fala, a capacidade de julgar, a minha parte motora que faz com um caminho em linha reta, a escrita, o poder de decisão. Olha só, né? De andar em linha reta, para que nós não fugimos, não possamos fugir do caminho de Deus. É o lóbulo frontal que te dá esse poder. A atenção, o comportamento, o aprendizado, a memória, o controle emocional, a estruturação espaço-temporal, a planificação e a personalidade. Todas essas funções estão assentadas sobre o lóbulo frontal. Olha lá, né? A decisão, o poder de decidir. E se o teu lóbulo frontal estiver danificado, você não consegue decidir, né? Você não consegue associar entre o certo, o errado, o bem e o mal. Quando eu entendo isso, eu entendo que o que eu contemplo através de estímulos das neurônias espelhas, essas funções elas podem ser alteradas. Por quê? Porque no córtex pré-frontal, na parte mais anterior do lóbulo frontal, é onde estão as neurônias espelhas. Então, tudo que nós visualizamos, todo o impacto sobre o lóbulo frontal vai alterar ou vai estimular de forma positiva também as funções do nosso lóbulo frontal e das neurônias espelhas. Interessante. Isso tudo são estudos, né? Os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo,
são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Vamos imaginar. Olha só, presta atenção no que ele vai falar agora. Imaginar comigo uma cena. Imagine que eu fosse o diabo. O melhor fisiologista que já houve se chama Arthur Guyton. Satanás sabe mais fisiologia que Arthur Guyton. Muito mais fisiologia que eu. E ele soubesse desse verso, e ele sabe. Os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com você e afetar a sua vida mais íntima. Imagine qual seria a minha estratégia para afetar vocês. Afetar o quê? Os nervos do cérebro. Gente, entenda uma coisa. Satanás, ele não é burro. Ele é poderosíssimo. Ele é um anjo caído. Deus criou, ele era, se eu não me engano, ele era o anjo mais poderoso do céu, abaixo de Jesus. Né? Que Jesus, ele é Deus, né? Então ele era o anjo mais poderoso. Então assim, a gente precisa entender de uma vez por todas que o inimigo, ele não é burro. Ele é inteligente, ele sabe o que está fazendo. E ele vai tentar nos pegar de todas as formas. Então, às vezes a gente acha que não tem a ver, entendeu? Alguma coisa que a gente assiste, mas tem. Ele vai pegar a gente de todas as formas. É por isso que eu falo, por isso que eu estou trazendo esses estudos. Né? A gente precisa tirar as vendas. A gente precisa começar a ter olhos espirituais, enxergar de forma espiritual, porque nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Jesus e Satanás, nós estamos no meio. Os dois querem a nossa vida. Então assim, de que lado nós vamos ficar? De que lado nós vamos posicionar? A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Satanás não é burro, ele é inteligente. E ele vai tentar pegar a gente de todas as formas, de todas as formas. É por isso que a gente tem que ter cautela em tudo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente come. Porque a alimentação ela é muito importante, vocês viram ali. A gente precisa abrir os olhos, gente. Nós estamos chegando no limiar da nossa existência. Uma pergunta. Será que Satanás faz isso? Será que Satanás ele te bombardeia de informações, de alimentos, de audição, de sons, para que afetem os nervos do cérebro? Eu digo como médico. Com certeza ele tem feito isso em todas as suas atividades durante o dia todo. E se Satanás ele puder enredar os seus nervos na condescendência de alguns hábitos, a sua vida mais íntima jamais será afetado de forma positiva para que você possa ter um caráter transformado ao caráter de Jesus. Eu quero mostrar um vídeo para vocês o que é uma sinapse, para que nós possamos entender um pouquinho mais de fisiologia. O que é uma sinapse e como essa sinapse ela está relacionada também com os nossos hábitos de vida. Por favor. Essas são as neuronas que vocês estão vendo. E isso que está acontecendo é uma sinapse. Durante o dia todo, mais de milhões ou bilhões de sinapses acontecem no nosso sistema nervoso central. Aqui a troca de nutrientes. Quando a pessoa tem esclerose, acontece justamente a interrupção dessa bainha que se chama bainha de mielina. A pessoa tem esclerose, Parkinson, Alzheimer. Isso acontece durante o processo que vocês estão me ouvindo. Enquanto eu estou falando, sinapse está acontecendo no cérebro de vocês. Isso que vocês acabaram de visualizar. Obrigado. Pode voltar ali no PPT. Justamente enquanto vocês estão me ouvindo, sinapse está acontecendo no cérebro de vocês. E tudo que vocês me ouvem e visualizam, a sinapse acontece para que vocês possam processar as informações. E essa sinapse, ela está relacionada também com a nossa dieta. Olha que interessante. Lá no cérebro nós temos 3 artérias principais. A artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Essa é a artéria cerebral anterior em forma de C, essa em forma de um C menor é a artéria cerebral média e essa em forma diagonal essa é a artéria cerebral posterior.
Como que a minha dieta está relacionada com as neurônias espelhos e também está relacionado com o lóbulo frontal, onde eu posso ter o poder de decisão, o poder, o controle da minha vida. Todos os alimentos que eu como, aqui, obrigado. Aqui nós temos o nosso estômago. Quando eu ingiro um alimento, esse alimento ele é digerido no nosso estômago. Ele entra de forma sólida, vai ser através do processo de ação do ácido clorídrico digerido e vai formar o quimo gástrico. Esse quimo gástrico ele vai para o intestino e vai ser absorvido. Vai para esse plexo de veia, se chama plexo veio-portal, e vai desembocar lá no fígado. No fígado ele é metabolizado e pela veia cava inferior vai para o coração. Passa pelo coração, vai para o pulmão, volta para o coração oxigenado e aí vai pela artéria aorta para todo o nosso organismo. Então tudo que eu como, através, sendo nutrientes ou toxinas, eles vão ser absorvidos aqui, ó, no intestino, vai para o fígado e vai para a corrente sanguínea. Existe um determinado momento que esse sangue, através de toxinas ou de nutrientes, vai chegar aqui, ó, nas artérias do nosso cérebro ou nas pequenas arteríolas. Aqui no pescoço você tem duas artérias principais, que chama carótida interna e carótida externa. Vai desembocar no polígono de Willis, que é onde tem as principais ramificações de artérias no cérebro. Tudo que eu como é digerido, é absorvido no intestino delgado, para no fígado, passa para o coração e cai na corrente sanguínea. Vai vir pela carótida interna e carótida externa e vai chegar na artéria cerebral anterior, que eu mostrei numa imagem anterior para vocês. E vai chegar aqui, ó, nas artérias do nosso cérebro. Existe um texto da irmã White que mostra que o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprio resultam num pensar e num agir impróprio. Tudo que nós comemos está relacionado com o nosso cérebro através do sistema circulatório, através do sistema que leva nutrientes ou toxinas. Agora, imagine comigo, nós comendo todos os dias isso. Açúcar, leites derivados, refinados, produtos de origem animal, óleo, fritura, tendo estresse, não bebendo água, sendo sedentários, dormindo tarde, dormindo pouco, alimentos industrializados que têm aspartame, conservantes, os realçadores de sabor, o glutamato monossódico, que está em alguns temperos. Esse aspartame, conservantes, glutamato monossódico, né, que eu trouxe, são venenos da pior qualidade. É isso que eu falo, né? É isso que eu estou trazendo aqui. Aí, o inimigo, sabendo disso, você acha que ele não vai adulterar a nossa alimentação? É que nem eu falei do refrigerante. O refrigerante é o pior alimento que existe, né? A manteiga, o requeijão, o sorvete, entendeu? São alimentos que a gente pode deixar. A gente pode ver esse aspartame, conservantes, realçador de sabor, né? Quando a gente for no supermercado, a gente pode deixar esse tipo de alimentação, a gente pode. Mas é aquilo, a gente precisa entender a mensagem. Entende? E pensar, pô, de que lado que eu vou ficar? Eu quero ouvir a voz de Deus para entender tudo o que está acontecendo ao meu redor ou não? A gente precisa se posicionar. É aquilo que eu falo, gente, ser cristão não é fácil. Não é fácil, porque nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos no meio desse grande conflito. Só que nós temos o poder de decidir se a gente quer ir para o céu ou se a gente quer ser condenado. Entende? A gente precisa entender essas coisas. Entende? A gente precisa limpar o nosso corpo. Eu falo muito do refrigerante pelo seguinte: todo mundo, até criancinha, toma esse maldito alimento que Satanás colocou nas nossas mesas. Ele tirou a cerveja dos cristãos, né? Ele pensou assim, bom, agora os cristãos agora não estão tomando mais cerveja, porque eles se converteram. Aí ele vai lá e inventa o refrigerante. E todo mundo toma o refrigerante. Então, assim, pesquise sobre o refrigerante. É um veneno. O sorvete, a gente pode deixar de tomar sorvete. Toma açaí, então, que é mais saudável. Entende? A gente precisa mudar. A reforma de saúde está tão ligada à terceira mensagem angélica, que é a última
a última mensagem que Deus, a última advertência que Deus vai dar para o seu povo. É importante ou não é? Claro que é. A gente precisa abrir os nossos olhos. Fácil? Não é. Mas a gente precisa tentar. A gente não pode desistir. O café, chimarrão, mate, refrigerante e comer demais. E eu poderia acrescentar um outro ainda, a variedade de muitos alimentos na mesma refeição. Será que o nosso cérebro lóbulo frontal vai ser estimulado de forma positiva para que nós tenhamos compreensão das coisas celestiais? O comer e o beber impróprio resultam num pensar e num agir impróprio. Eu vou dar uma receita para quem quer se divorciar. Dê açúcar todos os dias para o seu esposo. Ele vai ser mais irritado, mais impaciente, vai ser mais egoísta e, como resultado, pode levar ao divórcio. Você imagine a vida inteira condescendendo com esses hábitos. Será que a nossa mente vai estar embotada? Será que a nossa mente vai estar anuviada para conseguir discernir a glória de Deus e o nosso caráter ser transformado ao caráter de Jesus? Eu entendo hoje fisiologicamente que o comer e o beber está relacionado com o crescimento na vida espiritual. Está relacionado com os nossos pensamentos puros e de sermos transformados à glória do Senhor. Aqui eu tenho as terminações nervosas do nervo vago, que é um nervo que está estimulado também por nutrientes ou por toxinas no cérebro. Tudo que nós comemos, quando chega no estômago, eles excitam ou relaxam as terminações nervosas desse nervo, podendo que aconteça o quê? Justamente você ficar mais irritado ou mais tranquilo. Tudo que nós comemos pode nos dar mais paciência, mais ponderação nas coisas, mais domínio próprio, ou pode nos deixar mais impulsivo, mais agressivos e até vezes mais sem domínio próprio. O que nós comemos, como nós vivemos, está relacionado diretamente com a nossa vida espiritual. Conselho sobre regimentar, página 368. Queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Se no texto anterior ela diz que o estômago está relacionado com o cérebro e queijo nunca deveria ser introduzido no estômago, eu entendo que o queijo bloqueia a minha capacidade de discernir as coisas espirituais. Existe uma substância, eu já fiz uma palestra aqui no mês de março sobre leite, então eu vou deixar a parte do leite, apesar de que eu posso resumir talvez em 5 argumentos. Olha só o que ele vai falar do leite, que é aquilo que eu falei no estudo passado, que eu preciso trazer um estudo só sobre o leite. O leite também é um veneno, o leite de caixinha. Ah, mas o que eu vou dar para o meu filho? Tá, o meu filho, entendeu? Meus filhos, eles tomam leite de saquinho. Tá, não é bom também, mas pelo menos é menos pior. Entende? Então o leite de caixinha, ele é um veneno, mas se você puder tirar todo o leite do seu filho, você pode tirar. Você deveria tirar, né? Porque né, eu falo para minha esposa assim, né? Ela vai no médico das crianças e o médico fala para dar leite para as crianças, leite. Eu falo assim, Simone, não faz isso, porque o leite ele é um veneno. Então assim, existe um outro estudo, por que os médicos falam para dar leite para os nossos filhos? Porque os médicos também tá tudo corrompido, né? Não estou falando todos, não estou generalizando, mas alguns sim. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estudar mais a fundo sobre alguns assuntos, entende? Porque nós estamos dando veneno para os nossos filhos. A gente precisa se ligar. Caseína, gordura, excesso de proteína, excesso de hormônios e principalmente também o excesso que vai formar o ácido clorídrico, que se chama purinas. A degradação das proteínas se transforma em purinas. Isso dá ácido úrico, da gota e da artrite reumatoide. Mas tirando essa problemática, o queijo tem mais um problema, que se chama tiramina. Quando você ingere o queijo, por ele ser um alimento processado e por bastante tempo às vezes armazenado, aumenta a concentração de tiramina. Quando ela entra no nosso organismo, ela gera vasoconstrição e retém água. Começa algo que a gente chama de prisão de ventre, a constipação intestinal. Quem come muito queijo tem geralmente maior tendência a ter constipação. Mas a tiramina ela é extremamente perigosa. Como vai ser absorvida esses nutrientes, como eu mostrei na imagem anterior, vai para o fígado e vai para a corrente circulatória, quando chegar no sistema nervoso,
você pode ter uma incidência maior de ter derrame e AVC. Por isso que as pessoas que comem queijo têm mais dor de cabeça, por causa da tiramina e também da caseína. Está diretamente relacionado, apesar de que a irmã White não sabia disso, por inspiração divina disse, nunca ingira queijo. Isso vai fazer mal para a sua maneira de pensar, para a sua maneira de agir. Para que nós possamos ter um caráter, como o caráter de Jesus, nós precisamos nos alimentar como Jesus se alimentaria. E eu acredito que a reforma é progressiva, e nós estamos no momento limiar da história, onde precisamos cuidar mais do que comemos, do que vemos e do que pensamos. A condescendência com o apetite é a causa de dissensões, lutas, discórdias e muitos outros males. Pronunciam-se palavras impacientes e atos descaridosos se praticam. Seguem-se costumes desonestos e manifesta-se paixão, tudo porque os nervos do cérebro estão enfermiços pelo abuso do estômago abortado. Quantos de vocês aqui são vegetarianos? Louvado seja Deus, um bom número. Quantos de vocês aqui não consomem mais açúcar? Eu fiz uma palestra recentemente a convite do Daniel Silveira, em um congresso, e algo que me chamou muita atenção ao preparar a mensagem é o que eu vou falar para as pessoas que já cuidam aparentemente da saúde. E aqui eu posso dizer para vocês que está uma das principais causas de doença, o comer demais. Não vou falar sobre deixar de comer alimentos de origem animal ou de não comer açúcar, mas eu quero dizer para algo que para todos nós, nos incluindo, sendo vegetariano ou não sendo, comendo açúcar ou não sendo, a quantidade de alimentos que temos ingerido. E pior ainda, a quantidade de alimentos que temos ingerido à noite, antes de dormirmos. Você quer ter um cérebro claro, um cérebro sensível às necessidades dos próximos, um caráter transformado ao caráter de Jesus? Saiba que a quantidade de alimentos que temos ingerido está intimamente relacionado com a nossa vida espiritual. Devemos comer no máximo 3 vezes ao dia, se possível poderemos comer 2 vezes, e no máximo que a capacidade cúbica do nosso estômago suporta é 1,5 kg de alimentos por refeição, sendo ciente que na última refeição deveria ser uma refeição mais leve o possível, ou poderemos também até tirar a 3ª refeição. Você quer ter uma mente clara? Coma pouco. Eu quero... Bom, aí ele começa a falar mais algumas coisas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para que vocês possam estudar mais, né? Ver o que está acontecendo. Ele fala muita coisa ali no comecinho do vídeo também, entende? Eu falei dos médicos aquela hora, mas é o seguinte, deixa eu explicar melhor aqui pelo que o estudo que eu fiz. Alguns médicos eles estão associados com a indústria farmacêutica. Então, quanto mais pessoas doentes tiver, melhor, porque eles vão arrecadar com isso. Tanto um como o outro. Entende? É isso. Bom, eu gostaria aqui de ler, para vocês verem como que a Bíblia ela se preocupa com o corpo também. Aqui 1 Coríntios 6:19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Nós não podemos usar o nosso corpo da forma que a gente quer. Entendeu? Só porque a gente gosta de uma coisa, a gente vai lá e come. A gente não pode fazer isso. O nosso corpo não depende da gente. O nosso corpo não é nosso, é de Deus. Então nós precisamos fazer do nosso corpo a vontade de Deus e não a nossa. Gente, eu falo isso em questão da nossa salvação. Entende? Eu falo assim, será que isso também não faz parte da salvação? Porque não é as obras que salvam. Entenda isso. Não é as obras que salvam, mas sim Jesus. Mas Jesus fez a parte dele na cruz. Ele morreu por nós. Agora nós precisamos fazer a nossa com boas obras, para que aí sim a graça nos abrace. Não adianta falar que você ama Jesus e faz da tua vida o que quer. Não adianta.
Eu creio que esse tipo de pessoa não vai ser salva, porque lembra que eu disse lá em João? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí lá em 1 João fala, se aquele que diz que ama Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então não adianta você falar que ama Jesus, mas faz da tua vida o que quer. Não adianta, gente. Lá em Tiago, lembra lá em Tiago 2 que eu li? O que é a sua fé sem as suas obras? É nada, é morta. É as duas coisas. A gente precisa entender isso. Jesus salva. Mas como que eu sei que eu estou salvo, que eu aceitei a graça? Pelas minhas obras. Por tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Cuida do seu corpo. Não faz isso, não fala aquilo, não come isso, não bebe isso. Isso são as boas obras. Cuida do seu irmão, ame o próximo. Aí aqui, ó, 1 Coríntios 3,16 diz assim, ó, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir, presta atenção, olha só como que a salvação ela também está incluída nas nossas boas obras. Como que eu sei que eu sou salvo? Através das minhas obras. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, presta atenção, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Entende o que eu digo? Como que não é brincadeira a gente brincar com o nosso corpo? Como nós precisamos mudar de vida. Senão a gente não vai conseguir, gente. Pelo menos é isso que eu enxergo da palavra de Deus. Aqui em Apocalipse 22:12 diz assim, escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dar-las a cada um, para nos dar, de acordo com o que tem feito, de acordo com as obras. Então não adianta você virar para Jesus falar que o ama, mas faz da tua vida o que quer. Você está destruindo o seu corpo. Você não cuida da sua saúde. Você faz da tua vida o que quer. Você fala o que quer, come o que quer, bebe o que quer. E está nem aí, porque eu amo a Jesus. Eu sou salvo pela graça e não pela lei. Tá certo, mas é a tua lei que vai te condenar. É as suas obras que vai te condenar. Então nós precisamos entender isso, gente, o quanto antes, o mais rápido possível. Porque fala assim, a mudança, ela é aos poucos, não é do dia para a noite. E Jesus está voltando. Então nós precisamos mudar agora, porque Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo, as profecias da breve volta de Jesus. Então, que nós possamos mudar de vida, que nós possamos entender tudo isso que eu estou tentando trazer, é claro, da minha forma, falha, né? Eu não sou pastor, não sou teólogo, eu não sei falar bonito, mas eu estou tentando fazer a vontade do meu Deus para a honra e para a glória dele. Estou tentando trazer aqui tudo aquilo que Deus pede, tudo aquilo que eu creio que o Espírito Santo está revelando para mim. Então, que vocês fiquem na paz do Senhor, e que Deus os abençoe e que possamos ter força. Ore, gente, ore. Porque é através da oração que a gente vai conseguir essas forças para mudar de vida. Que nós possamos amar o céu, muito mais o céu, totalmente o céu, do que esse mundo e as coisas que estão nesse mundo, que está tudo corrompido. Pois a Bíblia declara que o mundo jaz do maligno. Então ele vai fazer de tudo para nos tirar de perto de Deus, para que nós não possamos ouvir a voz de Deus, para que nós não entendamos tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aí Jesus vem e nos pega de surpresa. A gente não pode ser pego de surpresa. A gente precisa entender o que está acontecendo. Fiquem com Deus.